Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um Quintou Podcast nessa quinta-feira com um assunto que eu confesso que durante a semana aqui eu já estava ansioso, de uma forma moderada, para um bate-papo. Eu também confesso aqui para vocês que nos assistem que eu já estava aqui, ó, conversando com o nosso convidado, batendo um papo e, é claro, sempre melhorando aí o nosso conhecimento. Afinal de contas, como vocês sabem, hoje é um assunto muito bacana, abraça a comunidade, mas sem nós perdermos aí o nosso traço, a nossa essência e falarmos de assunto que realmente importa e aconchega ao coração. Sem muitas delongas, eu convido para um bate-papo aqui no Quintou Podcast nessa noite o nosso querido amigo e padre Fábio da Igreja Oxford. Seja bem-vindo ao Quintou Podcast. Muito obrigado, Alex. Obrigado a todos vocês aqui do Quintou. É a segunda vez, né, que eu participo com Olha vocês. aí, ó. E uma alegria poder sempre trazer essa mensagem, né, seja ela um tanto quanto religiosa ou também no âmbito da sociedade, daquilo que nós precisamos também ouvir e às vezes dialogar em tudo aquilo que é feito em benefício ao nosso povo, a todas as pessoas, principalmente aqueles que convivem conosco aqui em São Bento do Sul. É isso aí. Para nós é uma alegria inenarrável, né, estarmos aqui na presença de uma autoridade, né, alguém tão renomado na comunidade e alguém muito benquisto. O Quintou Podcast se sente, ao mesmo tempo, lisonjeado e também com uma certa responsabilidade. Afinal de contas, ao longo dessa semana nós tivemos aí, né, algumas pessoas entrando em contato, pedindo, pergunta isso, pergunta aquilo, eu gostaria de saber tal coisa. E a gente vai buscar aí, né, nesse rápido tempo, a gente disse que ficaria em torno de uma hora, mas é um tempo que voa. E a gente tem tanta coisa para conversar, tanta coisa para perguntar. Eu te confesso que eu já fiz um aquecimento aqui nos bastidores, né? E já foi muito gratificante. Então eu sei que sabedoria não falta para este homem e a gente vai iniciar aqui conversando um pouquinho para talvez você de casa que não conhece hoje o Padre Fábio. Ele é o padre da Igreja Oxford, né? Um bairro importante aqui da cidade de São Bento do Sul. Eu gostaria, padre, que você comentasse para os nossos telespectadores um pouquinho sobre, né, quanto tempo o senhor já está na igreja, de uma forma rápida e clara. Nós temos o nosso episódio de 2024 que se aprofundou um pouco mais sobre vários pontos, né, da vida dele aí para a Igreja Católica. O assunto de hoje, claro, nós viemos falar também do Arraiá da Aparecida, mas eu gostaria dessa breve, essa breve palhinha, né, de quanto tempo o senhor está na igreja, se o termo correto é padre ali ou se tem uma outra denominação também que o senhor ocupa ali dentro da instituição católica da Igreja Oxford. Certo, então, eu sou natural de Joinville, aqui pertinho, como já falei da outra vez também, mas cheguei aqui em São Bento do Sul para trabalhar no ano de 2018, fevereiro de 2018. Portanto, fiz aí 9 anos, 8 anos de paróquia Nossa Senhora Aparecida, aqui em Oxford, e de fato sou pároco, né? Então, o pároco é aquele que ele eu tenho um vigário paroquial, ou seja, são 2 padres que cuidam de 12 comunidades católicas que pertencem à igreja matriz de Oxford, que é a sede desta paróquia. Então nós temos 12 comunidades, mais 14 bairros, mais do lado de lá da cidade, que compreendem aí tudo isso que a igreja matriz de Oxford realiza como uma paróquia. Então é bom que às vezes as pessoas entendam, né? As terminologias católicas são bastante amplas e nem todos conhecem. Então, quando nós falamos igreja matriz, nós falamos de uma sede de igreja, de uma paróquia. Ou seja, se nós formos olhar assim, em São Bento do Sul, nós vamos ter 3 igrejas matrizes. A igreja matriz de São José, em Serra Alta, a igreja matriz do centro da cidade e a igreja matriz em Oxford. Cada uma destas tem um conjunto de bairros com as suas comunidades no entorno. Então, a matriz com estas comunidades é o que forma a paróquia. Então, a paróquia é um conjunto de bairros e comunidades que abraça toda esta região e tenta atingir a massa, né, o povo católico que reside nesta localidade. Nós, na região de Oxford, temos aí uma média de 32 mil habitantes que residem naquela região, que pertence hoje para a paróquia de Oxford, nesses 14 bairros que compreende aí próximo a Avon, aquela região toda lá de Oxford, né, que nós conhecemos também.
Uau, nós estamos falando então de uma população entre 80, 90 mil habitantes, 30 mil habitantes, a gente está falando de praticamente um terço da população de São Bento do Sul é correspondente a esse agrupamento de igrejas que respondem então ali à Igreja Católica de Oxford, é isso? Isto, hoje o bairro mais populoso da cidade de São Bento do Sul é Serra Alta, né? No entanto, os bairros que pertencem à paróquia e estão no entorno são menores, por exemplo, que o Cruzeiro, que o Colonial, que a Urca, aquela região toda do lado de lá. Então, é um bairro único, Serra Alta é muito mais populoso que Oxford, mas o conjunto de toda a paróquia de Oxford torna-se mais populosa. E é por isso que daí o nosso trabalho também torna-se mais difícil. São só dois padres, aí quase 32 mil habitantes, e destes aproximadamente 26 mil se dizem católicos, né? Uau. Então nós temos uma população, hoje São Bento do Sul é uma das cidades mais católicas, e a nossa região lá, ela se diz bastante católica também. Então responde por um grande número de fiéis. Como você mencionou, né, é um grande desafio também gerir, né, todo esse grupo, né. Mas para que eu entenda, e o pessoal de casa talvez que não tenha ainda o entendimento, quando você diz que você tem, você e mais um para liderar, não significa que as igrejas dos bairros, que eu acredito que tem igrejas nos bairros, né, não tenham também os seus padres. Sim ou não? Eles têm, né, cada bairro tem ou Não, não? Não? não, sempre na igreja matriz os padres vão residir. Então, por exemplo, durante a semana, as missas são distribuídas entre as 12 comunidades que o padre Gabriel, que é o meu vigário paroquial, e eu devemos sair para atender essas comunidades. Então, por exemplo, rezamos na matriz domingo de manhã às 8. Terminado lá, já saímos para a missa das 9h30 numa comunidade. À noite, novamente na matriz. Sábado, além dos casamentos, missa às 5 da tarde, missa às 19 horas. Sempre numa capela de um bairro e também na igreja matriz. Hoje, a igreja matriz de Oxford ela tem 10 missas por semana. São 7 dias, mas são 10 missas por semana para atender as pessoas que necessitam. Então, a igreja matriz hoje de Oxford está aberta de domingo a domingo, com atividades todos os dias, para que o povo possa ir. Isso é uma exigência? Não. Isso depende de cada padre que administra, que cuida daquela paróquia. O meu entendimento faz com que eu compreenda que uma igreja matriz é aquela que precisa estar aberta à comunidade. Então, os fiéis precisando chegam na comunidade e ela está aberta. E assim como os atendimentos, né? Nós só não atendemos na segunda e no domingo, mas de terça a sábado, de manhã e à tarde, os atendimentos dos padres na secretaria paroquial acontecem normalmente em horário de expediente. Sempre, ou o padre Gabriel ou eu, estamos de plantão na secretaria paroquial, bem como para os velórios, bem como para os batizados, para os casamentos, unção dos enfermos nos hospitais. Velórios e unção dos enfermos é o que mais a gente faz ao longo das semanas. Velório, então, talvez seja aí até o que mais exige a nossa presença, porque há um grande número de pessoas que falecem. E é triste também saber que, não sei o motivo, mas em São Bento do Sul, a maior parte a faixa etária que nós mais realizamos velórios está até 50 anos de idade. Não é dos nossos idosos, não é de pessoas com 60 anos, 70, não, a maior parte é de pessoas mais jovens. Com esse comentário, padre, talvez uma pergunta que venha a calhar tem um motivo específico, né, para essa faixa etária? É realmente questão saúde, é acidente ou o que mais a gente se encontra? É nível de curiosidade mesmo de uma forma rápida para a gente abordar, né, Sim, mas é uma faixa etária um tanto quanto jovem, por sim, assim dizer, né, 50 anos. sim. Suicídios, isso nós temos, é uma realidade triste, mas acontece. Infelizmente, enfermidades graves, como o câncer, que ceifa a vida de, independente da idade, de milhares de pessoas. E claro, acidentes, né? Acidentes de trânsito também acontecem muito. E isso são aí, dentre tantas outras situações, aí as três que nós acabamos atendendo bastante. Muito bem. Eu já fui, né, já presenciei, uma missa, sua recentemente inclusive. Uma missa, de um afilhado meu, né, que tinha feito ali, a primeira eucaristia, né, e eu vi a igreja tomada por muitos fiéis.
Como é o desafio de gerir uma agenda bastante apertada, com vários eventos, né, com vários afazeres, e ainda assim chegar no final de semana e conseguir entregar uma palavra de muita fé, de muita motivação e realmente fazer quem estava lá, né, ou fazer os fiéis, sentirem aquilo ali realmente no coração. Ou seja, como motivar depois de uma agenda extensa? É bastante difícil. Só que o que deve mover sempre o coração de um padre é ele compreender que o sábado e o domingo por excelência, é o dia do Senhor. Então, a nossa preparação toda de semana, independente de tudo aquilo que a gente tenha vivido, o domingo é o dia mais importante. Levar os católicos a compreender a importância do domingo é que talvez seja o mais difícil. Porque, embora nós tenhamos só na matriz, embora as outras capelas todas, missa sábado e domingo, só a matriz, que comporta hoje 840 pessoas, as nossas 3 missas são sempre com a igreja lotada. No entanto, todas essas pessoas compreendem? Não, nós sabemos que não. Só que o fato de elas estarem ali nos motiva a catequizá-las. Porque se elas não compreendiam até aquele momento, a partir dali precisam compreender. É muito interessante. Eu acredito que você deve ter estado lá na primeira Eucaristia, que foi agora no mês de abril, creio no final de abril, né? Sim. E no domingo seguinte, naquela ocasião, 120 crianças fizeram a primeira Eucaristia. No domingo seguinte, no sábado e domingo, nós fizemos uma pesquisa de quantas crianças voltaram para a igreja no próximo final de semana com os seus pais. E nas missas de domingo de manhã, de sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite, somente 6 crianças e 6 famílias retornaram das 120 que Uau! fizeram a primeira Eucaristia. É claro que deve ter sido um número próximo a 30, porque também nas capelas essa pesquisa não foi feita, mas acredito que nas comunidades houve crianças que também retornaram. Só que na matriz, daqueles que são da matriz de Oxford, 6 crianças retornaram. E é interessante para nós compreendermos sempre que a motivação toda da entrega do domingo, ela vem de tudo aquilo também que nós vivemos como experiência ao longo de uma semana. Porque muitas são as atividades que nós corremos, que nós buscamos, fazemos. Eh, Nós não somos psicólogos, embora dentro da nossa É. faculdade, né, fizemos 2 aí, que foi filosofia e teologia, e em ambas nós temos ali uma gradezinha que vai falar um pouco sobre a psicologia, de fato. As pessoas elas olham muito para a gente também assim. E tudo aquilo que foge da gente, nós precisamos encaminhar, a gente precisa direcionar, é o profissional. Isso aqui não é um âmbito religioso, nós podemos ajudar, só que é o profissional que vai lhe ajudar muito mais, desde que ele seja bastante competente, porque senão a pessoa pode adoecer mais ainda. Então, tudo aquilo que nós fazemos, além dos atendimentos, das visitas nas casas aos enfermos que estão nos hospitais ou também nas casas, tudo isso vai nos preparando para aquele domingo, né, para tudo aquilo que nós vamos viver. Inclusive, muita coisa serve até como uma bagagem para a pregação daquele final de semana, porque eu tenho uma dimensão de pregação que não é somente no conteúdo teológico bíblico, de ficar somente na história daquilo que aconteceu, mas tentar contextualizá-la, tirar dali e trazer para o momento presente. Esse é o meu grande desejo sempre. Trazer para o dia a dia das pessoas que nós convivemos, que nós sabemos como elas estão, sabemos do que sofrem. Então, mais ou menos, tentar entregar uma mensagem às pessoas. Isso não é só no domingo, porque no sábado, a partir do pôr do sol, a liturgia de sábado à noite, ela já é a liturgia dominical. Então, todo católico que vai à missa sábado à noite, ele já está participando da missa de domingo. Para a Igreja Católica, a partir do pôr do sol, já considera-se toda a liturgia dominical. E não é fácil preparar tudo isso, depende-se de muito estudo, de muito trabalho, dedicação, porque se o padre ele ficar somente no ativismo, só em correr atrás de fazer, 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 ele perde-se na espiritualidade. E uma vez que perder-se na espiritualidade seria um grande problema para nós, uma vez que somos padres,
Então, alimentá-la, né, abastecer essa espiritualidade é o que deve mover o nosso coração. Inclusive agora, vindo para cá, o padre Gabriel acabou de chegar em casa do retiro do clero, né? Todos os padres foram para Curitiba, uma região, uma casa de retiros lá. Aliás, a metade do clero, porque a outra metade ficou cuidando das paróquias. Uma metade dos 150 padres da nossa arquidiocese foram para o retiro, abasteceram-se com o pregador que veio, pregando sobre a palavra. Eles retornam para a paróquia. Em julho vai o segundo grupo que não participou do primeiro. Uma vez por ano nós temos o nosso retiro de abastecimento espiritual com os padres e uma vez por ano de abastecimento intelectual, com temas onde professores vêm também para nos dar aulas, né? Isso tudo vai movendo o nosso coração. E hoje nós temos uma paróquia que exige muito da gente, porque Oxford é extremamente participativa em tudo, extremamente participativa. Então a gente sabe que precisa entregar muito também, né, para as pessoas. Muito bem, muito bem, muito bom. Cara, muito bom mesmo essa conversa e essa interação. Qual que é o maior desafio hoje para um padre? Sendo ele da Oxford ou de modo geral, né, nas igrejas católicas, qual o maior desafio hoje em ser, né, estar ou pertencer aí, à igreja católica com essa responsabilidade? Penso que a maior dificuldade de um padre hoje seja no âmbito, a acolhida, que precisa acolher todas as pessoas, independente de onde vêm, como são, o que creem, o que deixam de crer. A Igreja Católica, o Papa Francisco, de saudosa memória, ele fazia uma analogia dizendo que a Igreja Católica precisa funcionar como um hospital de campanha, ou seja, portas abertas. O hospital, quem procura? Quem está, de alguma forma, enfermo. Este vai procurar o hospital. Ele pedia que as igrejas estivessem de portas abertas para acolher, porque as pessoas muitas vezes são doentes no espírito, na alma, e elas precisam de uma cura para isto. É certo que, diante de tantas situações que o mundo vive, também desacredita-se muito na religião hoje, seja ela católica ou qualquer outra. Isto não deve abalar a minha fé. Mas a dificuldade em conseguir fazer com que a mensagem chegue. Como eu vou me expressar? Como é a minha comunicação? Então eu acredito que não é muito um problema que eu enfrento, porque eu gosto muito da arte de comunicar, mas sei que padres que talvez não consigam se comunicar muito bem encontrarão uma grande dificuldade na evangelização. Ainda nesta linha, Padre Fábio, o que o senhor diria para quem acha que a igreja se afasta de temas atuais? E aí vem aquela história do que é um tema atual, por exemplo, sobre posicionamento, né? A Igreja Católica, talvez uma, se não a única, que realmente vai de encontro ao que você mencionou, que tem as 4 linhas bem desenhadas. Ela tem um posicionamento contra aborto, né, contra o envolvimento sexual entre, o mesmo sexo, entre outros. Então o que o senhor diria para quem acha que a igreja se afasta do tema? Será que realmente a igreja está se afastando ou pelo contrário, ela nunca se afastou? Ela cada vez mais prega mais do mesmo a ponto de trazer o direcionamento necessário para que então a igreja não se perca, diante o que o mundo oferece? Bom, primeiro que sempre as críticas, elas partem daqueles que muito pouco ou nada conhecem da doutrina católica. E às vezes até se revoltam quando nós falamos, por exemplo, que veneramos imagens, que acreditamos no poder da confissão diante de um padre. Tudo isso existe e algumas pessoas não sendo católicas se revoltam com isso. O que eu digo sempre, não deveriam e nem comentar deveriam. Por quê? Porque quando um padre fala da sua doutrina, ele está falando da doutrina católica que é própria para os católicos. Se eu não sou católico, eu não preciso seguir aquilo. Se a igreja é contrária ao aborto, ela vai gritar ao mundo, para todo o povo, seja cristão, de qualquer denominação, ou não cristão, de qualquer outra grande religião. Ela é contra. Agora, os outros vão fazer e o que a igreja vai interferir? Ela não vai interferir, ela não pode, mas ela precisa bradar, ela precisa deixar muito claro qual é o seu posicionamento. E assim em todos os âmbitos, inclusive o âmbito político, que é sempre uma grande discussão e às vezes até uma bagunça no nosso país, muito grande, onde as pessoas elas não têm liberdade, né? Parece que elas precisam ser colocadas
dentro de um lugar e porque elas estão naquele lugar, elas só podem votar naquela pessoa. A Igreja Católica é contrária a isto. Ela deixa o pensamento muito livre, no entanto, as pessoas precisam optar em votar naqueles que conhecem ou que vão ao encontro do que a igreja tão bem prega e ensina. Então a igreja nunca afastou-se, pelo contrário, né? Muitos valores para a sociedade hoje ainda acontecem, ainda estão empregados por conta da igreja que nesse tempo ininterrupto de 2000 anos continua levando essa mesma mensagem. Ela não, veja, um católico que participar da missa todos os dias por 3 anos, ele lê a Bíblia inteira com a igreja, 3 anos. Então, um católico que vai à missa sempre, que não falta missa, isso desde que ele era criança até os tempos atuais, ele já leu com a igreja a Bíblia várias vezes, já ouviu aquela mensagem várias vezes, porque a mensagem é sempre nova. Embora nós tenhamos situações novas que antigamente não existiam, ou que se existiam, elas eram um pouco mais abafadas. Hoje, com o advento da internet e de tantos outros meios de comunicação, torna-se mais visível, mas a igreja continua a fazer da mesma forma. Uma coisa bastante interessante, a igreja, ela não impõe fardos sobre a vida das pessoas que já carregam fardos pesados. A igreja ela tem a sua doutrina, só que ela diz qual que é a caminhada, como ela deve ser. No entanto, se alguém pensa diferente, a igreja não o exclui, mas a igreja quer sempre dialogar. Isso é o que faz ela ser tão grande e, ao mesmo tempo, tão unida. Veja que este ano, né, com a eleição do Papa Leão, nós nos aproximamos de 1,5 bilhão de católicos no mundo inteiro. Né? Enquanto no Brasil se prega que a Igreja Católica está diminuindo, o que não é verdade, o número da população cresce, mas a Igreja Católica ela continua com seus milhões de fiéis, o Brasil continua sendo o país mais católico do mundo, só que hoje nós atingimos aí a marca de quase 1,5 bilhão de católicos espalhados pelo mundo inteiro. Então é uma mensagem muito grande. Eu sempre costumo dizer assim, eu tive a oportunidade de ir à praia de Copacabana quando aconteceu a Jornada Mundial da Juventude com o Papa Francisco. E o Papa Francisco, um idoso de 80 anos de idade. Nenhum show, nem de Madonna, nem de Lady Gaga, nem de ninguém, levou mais pessoas para a praia de Copacabana que um senhor ancião de 80 anos. Foram quase 4 milhões de católicos na orla de Copacabana na Jornada Mundial da Juventude. Então, o que faz atrair 4 milhões de pessoas um idoso que nem a nossa língua falava, senão a mensagem que ele defende, aquilo que ele quer para a humanidade e sempre quis a bondade. É o que a igreja ela indica sempre, né? E mais ou menos é o que a gente também quer sempre crer, né? Para que de fato aconteça. Muito bom. Enquanto a gente faz agora um breve intervalo aqui, nós vamos fazer menção a um dos patrocinadores aqui do Quintou Podcast. Se você ainda não ouviu falar no Rancho Paraná, eu te aconselho a você visitar a loja do Felipe, com trajes tradicionalistas aí para a cultura gauchesca, para quem busca ir em eventos como rodeios. Ele possui sela, botina, calça, camisas, chapéu. E nós temos uma grande parceria com o Rancho Paraná, aonde o nosso cowboy, né, ele que é aí o nosso cowboy fora da lei, está 100% trajado. Então, se você aí que é desta área e gostaria de estar também trajado com qualidade, Rancho Paraná, sem sombra de dúvidas, é a sua escolha certa. Ô, falando nisso, ô Lambisco, faz favor Ô, aqui, Lambisco. chefinho! Tudo bom com o senhor, cara? Tudo Tudo bem, certo? chefinho? Como é que o senhor tá? Tudo Ô, bom? chefinho. Cumprimenta o nosso convidado. Esse é aquele famoso? É o padre Fábio. Padre Fábio de Melo? Não, rapaz, não, Fábio, não. Ah, é o padre. Eu sei qual padre ele é. Ah. A Claudilene Ah. assiste o podcast, pode crer. Aí, ó. Pode Boa crer. noite. Boa noite, tudo A bem? Claudilene é fãzaça do senhor, não perde um, pode crer. A Claudilene é o amor da minha vida. Oferece. O senhor aceita uma aguinha, um refrigerante? Eu estou bebendo aqui Né? uma água. Chefinho, tem uma surpresinha aí. O quê? O que aconteceu? O Box mandou uma surpresinha, porque sabia que o padre Fábio ia estar aqui. Rapaz. Então traz Tá ele aqui, pra ó. nós.
Um apoio hoje no Quintou Podcast do Café do Box, localizado dentro do box de cross training da CF07, na Avenida de São Bento. É isso ou não? Café do Box, sabia que o Rapaz. padre essa aqui, ó, mandou Depre- especialmente Não brinca. Vamos ter que abrir, nós vamos ter cookies que... especiais. Rapaz, olha isso aqui. Meu. Agora a pergunta, Padre Fábio, gosta do chocolate ou não? Gosto de chocolate. Não Nossa. deveria gostar tanto, mas gosto. Uau, então acertamos. Acertamos. Ei, Café agora do Box acertou. acertou. É isso aí. Bem, Um presente aqui, ó, pra gente degustar depois, ó. A cara tá ótima. Muito obrigado, Alana, a gerente CEO lá do Café do Box. Vamos deixar, ô Lamis, vamos deixar do ladinho aqui, senão esse cheiro aqui vai atrapalhar a gente, né? Nutella. Red Velvet, Nutella, Tem vários. Cacau Black, Deixa rapaz. aí no ladinho, já dou uma Deixa- experimentada. Negativo, você tá demitido se você fizer Ah, não, isso. aqui Não, é, não, esse é do que é padre, sério. esse Esperar um aqui é- pouquinho. Na Espera- beleza. Tirar, porque senão, minha nossa senhora. Obrigado, tá? Você fica tomando uma coisinha? Depois você Então, fica tranquilo, fica muito, mas muito obrigado, tá bom? Gostei do senhor hoje. O senhor tá prestativo hoje? O senhor tá prestativo. Muito obrigado. Desculpe interromper. Esse é nosso garçom, às vezes ele gosta aí de ter esse contato. Obrigado, viu? Obrigado. Voltamos lá então para o bloco número 2, agora na segunda parte, onde nós temos algumas perguntas um pouco mais envolventes. Para você de casa que não sabe o que é o Arraiá da Aparecida, agora até eu quero saber essa resposta. O que é este movimento que São Bento inteiro já está falando, que está perto, Conta para nós, o que é o Arraiá da Aparecida? O Arraiá da Aparecida é uma festa de tempo junino, onde nós evidenciamos os santos católicos que são celebrados no mês de junho: Santo Antônio, São Pedro, São Paulo e São João. E estes 4 santos aí que envolvem o calendário do mês de junho para a Igreja Católica. E dentre a comemoração religiosa, litúrgica para esses santos, está também os festejos que acontecem popularmente e principalmente aqui no Brasil. Óbvio, as festas juninas são muito mais tradicionais no Nordeste, os arraiás, né? Ou as quadrilhas de São João e tantas outras coisas que acontecem, tanto que o ponto forte do mês junino concentra-se lá no Nordeste, mas nós também aqui no Sul temos a nossa forma própria, a nossa característica de realizar este grande evento. Em Oxford não é diferente, nós iniciamos ele há 9 anos, com o desejo de ser uma festa paroquial. E já na sua primeira edição, a polícia com a gente contabilizava aí pelo menos 7.000 pessoas que haviam passado naquele dia de festa, que não era nem tão quente, porque junho já é um mês frio, mas que ainda assim o povo havia participado. Desde aquele primeiro dia, lá há 9 anos atrás, a nossa festa ela foi tomando um corpo muito grande e crescendo cada vez mais, a ponto de atingir muitos outros lugares, cidades vizinhas, e isso movimenta também boa parte da cidade, com hotéis, com hostel, com tantos outros lugares, pensões, os lugares próximos de Oxford, onde muita gente, principalmente de Joinville, Jaraguá do Sul, São Francisco, daqui de cima, Mafra, Itaiópolis, do outro lado, né? Já no Paraná, Piém, Agudos, essa região toda de lá, são os lugares onde mais nós recebemos pessoas para participar conosco deste grande evento, que cada ano tem crescido mais e o nosso intuito é fazer com que ele de fato seja assim. Houve já a tentativa e um pedido para nós, por ordem ou vindo, né, de algumas autoridades, por conta da movimentação tão grande de pessoas naquele local, que também poderíamos levar para um outro lugar onde comportasse um maior número de pessoas. A nossa resposta definitiva foi não, nós não queremos, porque a nossa ideia nem é que o Arraiá seja maior ou tenha mais gente ainda, mas é que ele esteja ligado naquele espaço, de frente para a nossa igreja matriz, onde nós sempre agradecemos a Rudnick, porque aquele grande terreno que tem em frente à igreja matriz de Oxford, ele é da Rudnick Móveis. Incomodato com a paróquia, nós utilizamos como estacionamento e cuidamos do espaço, mas é deles. No entanto, como um grande pedido até, né? A gente gostaria muito que aquele terreno fosse nosso, né? Mas não é. Então, é da Rudnick e a gente sempre pede a eles autorização para que possamos usar.
Lá nós colocamos a maior fogueira de toda a região, esse ano aí com 11 metros de altura, então é uma fogueira bastante alta, é um trabalho bastante feito. E o que que é mais bonito nesse arraiá? A unidade da nossa comunidade. Só no dia da festa nós devemos ter envolvido pelo menos umas 250 pessoas trabalhando no evento. Todos voluntários da nossa paróquia, da matriz em Oxford, bem como daqueles que vêm das nossas comunidades que estão nos bairros vizinhos à nossa igreja matriz em Oxford. Então, aí, pelo menos umas 250 pessoas são aqueles que trabalham dentro das barracas, isso ainda se não for mais pessoas, né? Mas mais ou menos o que a gente lembra de reuniões, de tudo aquilo que nós fazemos. Então é um grande evento, Uau. é um dia só, né? Então ele bate talvez aí até com outros eventos que acontecem na cidade, outras festas que são tradicionais, mas que se estendem por mais dias, né? A nossa festa é um único sábado e um detalhe, Alex, não existe na festa uma gota de cerveja, não existe álcool na festa. É proibido vender álcool nas festas católicas, em toda a nossa arquidiocese. E nós fazemos isso. Então, nem o nosso quentão vai álcool, né? E mesmo assim atraímos aí uma grande multidão. Muito bem, já fica aqui os parabéns, né, de toda a comunidade, né? A gente sabe que essa festa ela é abraçada não só pelo âmbito católico, eu sei disso que outras, né, denominações estão lá presentes, que realmente sabem que a conexão lá vem de Deus, mas aliando a isso, né, ou talvez aliado a este comentário, eu faço outro comentário de que para Deus nada é impossível e não há limites. Porém, vocês imaginavam todo este sucesso quando iniciaram? Olha, quando nós fizemos a primeira festa, foi muito interessante porque eu havia pedido que cada uma das barracas, e não eram tantas, o cardápio não era tão grande quanto é hoje, né? Mas que cada um fizesse 1.000 unidades, por exemplo, de cachorro-quente, 1.000 pastéis, e foi isso que nós pedimos. Só que chegou um dado momento da festa que era muito longe do término dela, que nós já não tínhamos mais o que vender para comer. Então, quem ganhou? Restaurantes, lanchonetes, pastelaria, todo mundo que estava no entorno. Porque o povo desceu para comer fora, porque ali já não tinha mais comida, e retornou para dar continuidade à festa. Nós já, naquele ano de 2018, em junho, imaginávamos que a festa seria grande, mas não já naquela proporção. E foi justamente o tamanho daquela festa e a movimentação das pessoas, e a gente percebeu uma vontade das pessoas de, nesta cidade, acontecer uma festa aberta, sem cobrar nada para entrar, mas extremamente familiar. Era isso que estava faltando, as pessoas se interagirem, como você mesmo disse aqui, não só católicos, todos os nossos irmãos de todas as outras denominações são sempre muito bem-vindos, muito bem acolhidos por nós lá. E essas pessoas, o que mais movimenta o desejo delas de participar é o fato de ser uma festa extremamente familiar, onde o idoso pode participar, há lugar para eles, mas onde também a criancinha pode participar com seus pais, porque há segurança. Então é isso que a gente faz. Não realizamos nenhum evento sem pedir todos os alvarás de segurança que qualquer outro grande evento necessite, seja da parte dos bombeiros, seja da parte da polícia, da prefeitura, da vigilância sanitária. Corremos atrás do ECAD, né, que nós precisamos pagar todos os anos por conta da música no palco. Tudo nós fazemos dentro daquilo que é regra. Não queremos fazer nada de forma clandestina. Inclusive, os alvarás, fazemos questão de que fiquem todos expostos para que todas as pessoas possam ver que a festa corre dentro da legalidade. Muito bom. Uma pergunta aqui nos enviada na caixinha de perguntas essa semana foi o seguinte: quais as tradições do Arraiá? Talvez a pessoa que fez a pergunta, claro, não pôde participar ou não esteve lá, mas quais tradições do Arraiá você, Padre Fábio, considera mais especial ali para as famílias que vão lá, dentro da programação, por assim dizer? Bom, dentro da programação, o ponto forte é a Santa Missa, que acontece às 3 horas da tarde, com todas as crianças da catequese da nossa paróquia inteira, que este ano tem aí uma média de 1.040 crianças Uau! em toda a nossa paróquia. Então, essas crianças e adolescentes, o ponto forte é o início dela. E o início é com a bênção, o início é com a missa. Depois, nós ainda consideramos um outro como segundo ponto importante. Sempre escolhemos uma família
dentro de tudo aquilo que nós vimos ao longo dos 6 meses, uma família da paróquia que vai conduzir a imagem de Nossa Senhora Aparecida, porque ela sai do palco, caminha sendo levada pelas pessoas pelo meio da multidão, até um altar que nós fazemos para ela com muitas flores próximo à fogueira, num lugar de destaque, uma vez que a paróquia tem como padroeira Nossa Senhora Aparecida. Então, esta pequenina imagem, ela também é conduzida fazendo parte de um âmbito religioso dentro da festa. A missa dentro da igreja, logo depois o momento forte de espiritualidade dentro da festa, já no meio da multidão, de todos aqueles que ali estão. Alguns não acreditando, a maior parte de católicos que acreditam, e respeitando a todos, nós vivemos esse momento, uma vez que a festa é organizada por uma igreja católica. E claro, o terceiro ponto, que daí é o que atrai os olhares de todas as pessoas, é sempre o acendimento da fogueira. Feito sempre de uma forma eh, muito bem preparada, né? De forma ela é toda, o acendimento é todo automatizado, para que a gente não tenha contato nenhum com nada que seja inflamável, tudo é feito de forma automática, e daí entra a empresa, né? Sempre a empresa que dá o lance maior para patrocinar o evento, vai no palco, o nome da empresa também fica no palco o tempo todo, e esta empresa, então, comigo, aciona o botão que vai ser lançado lá para o acendimento da fogueira. Essa fogueira que esse ano vai ter aí 11 metros, né? E que é queimada, vai queimando até o final da nossa festa. Muito bom, muito bom. Ô, chefinho, Fala, eu queria fazer uma pergunta fala. pro Padre Fábio. Diga-me. Ô, Responsabilidade. não, mas é que assim, eu queria contar uma curiosidade. Diga. O Padre Fábio, lá na festa, lá no Arraiado da Aparecida, porque eu, antigamente, agora eu não achei mais. Eu sou especialista em subir pau de sebo. Vai ter pau de sebo? Não vai. Fizemos uma vez aqui em São Bento, mas o povo não gostou. O prêmio ficou lá em cima e nós acabamos não fazendo mais. Eles foram, alguns foram, não conseguiram. No outro ano até fizemos e alguém conseguiu, mas depois a gente também achou que poderia ser um tanto quanto arriscado. Mesmo com muita areia embaixo, se alguém caísse, batesse as costas, pudesse acontecer alguma coisa ruim. É claro que não sabíamos que você era tão... Eu sou especialista no pau de sebo. Se soubesse, a gente teria chamado você já, mas Rapaz. não deu certo dessa Que vez. pena, que pena, que pena. Tá bom? Mas que bom, é uma boa pergunta. É. Tem um pessoal que comentou aí sobre um bolo que tem uma aliança, algo do gênero. Sim. Que história é essa de bolo com aliança? Então, o bolo é uma das coisas mais vendidas na festa. Chama-se bolo de milho do padre, porque fui eu que aprendi com uma tia minha, lá em Joinville, a receita. Eu fazia no seminário e aquela receita ficou, então, na minha cabeça. Então, eu trouxe essa receita, como é um bolo de milho, combina com festa junina. Trouxemos esse bolo para o nosso arraiá já no primeiro ano. E vendemos, e sempre, então, é feita uma quantidade grande de bolos. Esse ano, se não me falha a memória, serão 600 bolos destes. Uau! E mais os outros que serão vendidos em fatia, né, mas que também são o mesmo bolo. Mas dentro desses 600 bolos, daí nós temos sempre uma empresa que patrocina um par de alianças de ouro. E esse par de alianças é colocado dentro de um desses bolos que é vendido aí para o povo todo. Inclusive, as encomendas já estão sendo feitas na secretaria. Não Todos os que brinca. querem o bolo já podem, então, encomendar por lá também. Mas é uma atração, né? É uma febre, Sim. o povo gosta muito, né? Sim. Do bolo de milho do padre. É isso que acontece lá. Muito bom, muito bom. Sempre gera muito engajamento, né? O pessoal sempre muito animado em encontrar, né, o bolo premiado. Já Mas aconteceu. todos os outros bolos também vêm com medalhinhas de Santo Antônio. Olha aí. Todos os bolos vão trazer uma pequena medalhinha. Até tem que cuidar para não engolir quando for comer, né? Olha aí, já fica a dica, Mas, né? mas um bolo somente, ele contém um par de alianças de ouro, que é da Oxford, né? É Olha aí, isso. ó. Ótica Oxford, que é quem patrocina todos os anos. Sim. A Cíntia, né? Todos os anos ela nos ajuda, é muito participativa conosco nesses eventos. Então, eles doam para nós a aliança e nós colocamos dentro deste bolo. Vou fazer uma pergunta, né? Porque o pessoal me perguntou, falou assim, ó, só pergunta pra eles como é que eles colocam o bolo, a aliança no bolo. É antes de assar? Então fica a Tá. pergunta. Será que pode responder, dar esse spoiler? Como é que é Posso. colocado a aliança? Posso. Na verdade, o que nós fazemos? Nós não colocamos mais a aliança dentro do bolo. Certo, Nós colocávamos no início, certo. mas depois fomos fazendo de uma forma diferente. Então, hoje nós colocamos um vale.
E este vale que está assinado por mim, é o único, portanto, que vai ter validade mesmo. Ele tem o timbre da paróquia, tudo certinho, e diz que a pessoa ganhou um par de alianças de ouro, né? Como uma promoção ali da ótica Oxford, lá da Cíntia. Então, com isso, a pessoa apresentando esse cupom, ela vai retirar na secretaria paroquial o seu par de alianças. Fizemos isso porque, como o estojinho ele é um tanto quanto maior, ele pode deformar o bolo. E deformando, alguém já pode perceber que naquele bolo está o par de alianças. Entendido. Então a gente tirou, e sempre quem coloca sou eu. Depois que eles fazem todos os bolos, eu vou sozinho no ambiente onde estão os 600 bolos, coloco em um deles esse cupom, e depois a equipe vem com a calda de chocolate, sem saber onde é, e joga Sim. de forma uniformizada a mesma quantidade em todos os bolos. É assim que funciona. Rapaz, 600 bolos tem que ter uma equipe multidisciplinar Uma ali. equipe, uma equipe muito boa. Você ficou interessado, rapaz? Falando em Ô, bolo. chefinho, eu falando em bolo. queria ter uma aliança de ouro. Então, Eu queria perguntar de outra coisa. Mas você compra o bolo, então? Compra. Então, eu É. posso comprar quantos bolos? Quantos você quiser. Aí, ó. Então, eu quero, Quantos Liberado. você quiser. Liberado. Eu quero Já ver pode se fazer eu- encomenda, eu inclusive. quero ver se eu garanto uma aliança de ouro pra mim e pra Claudilene. Pronto. Você tá precisando pedir, né? Você tá precisando, Porque né? não tem Né? aliança de ouro, né? Ah, isso Aí é aí. Tá oportunidade, certo, né? tá certo. É uma grande oportunidade. Pode- E ainda, imagina numa festa desse tamanho, né? Fica mais Vou bonito ficar ainda. mais famoso e bonito. Vice. Padre Fábio, e para quem já quiser fazer encomenda, acessa onde, liga onde, né? A paróquia, uma pergunta aberta, possui Instagram, tem rede social, entra em contato direto com a paróquia. Então, para quem nos assiste aqui e já quer encomendar o bolo premiado, como que faz? Sim, Alex. Primeiro, é bom, bastante interessante a gente ressaltar hoje, a paróquia de Oxford é a paróquia de maior visibilidade nas redes sociais em toda a Arquidiocese de Joinville. O nosso Instagram tem 35 mil seguidores. O nosso Pode Crer deve ter aí uma média de 25 mil seguidores também. Depois o Facebook e tudo aquilo que nós fazemos. Então, para o povo que mora em São Bento do Sul e os nossos paroquianos, a gente já abriu as vendas de todos os tickets, de tudo que vai ter na festa para consumir, as bebidas e também o cardápio, bem como o bolo de milho. Então, as pessoas elas já podem comprar antecipadamente com 7% de desconto na secretaria paroquial, em horário de expediente, de segunda a sexta, e das 8 da manhã ao meio-dia, aos sábados. Não consegui comprar durante a semana, ou enfim, não consigo ir até a igreja. Se você for no final de semana, a nossa igreja disponibiliza um totem de autoatendimento, onde as pessoas podem comprar, não só comprar, elas têm todas as informações do que acontece na vida da paróquia nesse totem de autoatendimento, e ali elas também podem adquirir os seus ingressos nas quantidades que quiserem, os tickets de vale alimentação, né? Assim, por que fizemos isso? Porque as filas dos caixas são muito grandes. Para você ter uma ideia, ano passado foram 4 totens de autoatendimento, 10 caixas físicos e 3 caixas móveis, e as filas não pararam durante a festa toda. Então, esse ano, nós vamos continuar no mesmo formato, só que a gente sempre tenta motivar as pessoas que comprem antecipadamente, porque com isso elas evitam de entrar na fila e talvez se entrarem para uma coisa ou outra, né? E é claro, não existe só aquilo que nós comemos na festa, né? Existe também um espaço todo preparado só para as crianças, com touro mecânico, piscina de bolinha, tobogã, tudo aquilo, as brincadeiras de argola, de lata, tudo aquilo que nós, boca do palhaço, o que nós conhecemos lá da nossa infância, a gente resgata tudo isso e num ambiente coberto, até por conta das crianças, que é o nosso salão de eventos, a gente então ali concentra as brincadeiras para as crianças. Tudo isso já pode ser comprado antecipadamente. Olha aí, ó, para você que já quer se organizar, sabe que vai ir e quer essa facilidade, já pode seguir aí, né, as orientações. Para a gente fixar bem, então, o evento vai acontecer no dia 6 de 6 de junho, junho, o horário de início às 15. às 15 com a Santa Missa. O acendimento da fogueira vai ser entre 7h30 e 8 horas da noite, né, porque antes disso a gente tem o concurso de Senhor e Sinhá, que são as criancinhas da catequese que vendem os votinhos, e este ano com diferencial, porque nos anos anteriores as pessoas elas só ajudavam e não havia nada que elas pudessem ganhar. Este ano quem está ajudando pode também levar uma réplica facsímile de Nossa Senhora Aparecida, que é uma facsímile, quer dizer cópia idêntica. Ou seja, nós trouxemos do Santuário de Aparecida,
lá em São Paulo, uma cópia idêntica àquela que existe no Santuário Nacional. E esta imagem, então, ela será aí um brinde para uma das pessoas que ajudaram comprando os votinhos de R$ 1 das nossas crianças. E aí, na sequência, então, a gente tem, né, essa votação, o acendimento da fogueira e qual o término previsto, então, do evento, né, para quem quer se antecipar também, não ir lá muito no fim. A festa deve ir até a meia-noite este ano, né? O nosso pedido é que vá até a meia-noite. Porque esse ano nós temos aí 4 atrações, né? O DJ Welk, que vocês conhecem, né? Que é daqui de São Bento, e ele é quem conduz tudo no palco, porque sabe fazer de uma forma muito boa, então é ele sempre quem nos ajuda e nós pedimos que ele sempre venha. Aí nós temos, e vocês vão ter que me ajudar aí, porque eu não lembro muito bem das atrações, né? Mas é Marca Baileira, que é uma banda gauchesca. Pela primeira vez a gente está trazendo. É Jean e Gustavo. Jean e Gustavo, que é uma dupla sertaneja de Joinville, que também estão indo muito bem. Eles serão trazidos, vão estar na nossa festa pela primeira vez este ano. E o mais distante este ano é o Bruninho, que é o sanfoneiro do programa do Ratinho do SBT. Ele Olha é aí, ó. excelente na sanfona, e nós conseguimos trazê-lo de lá para cá. Então, ele, nem sei se é sanfona, se é gaita, o que que é? É gaita? Mas o cara é impressionante, os vídeos dele já estão circulando, ele gravou vídeos para nós lá dentro do estúdio, né, do SBT, e vai estar conosco, uma das nossas grandes atrações da noite aí. Então, sempre nós temos 2 atrações. Esse ano a gente vai ter 4 atrações no palco. Muito bom, ótimo, excelente. Fala, meu jovem, o que que o senhor está Ô, ansioso? chefinho, O que que o senhor está ansioso hoje? eu lembrei de Diga-me. uma coisa, eu queria Ah, perguntar pro Padre Fábio. diga-me. Ano Conte. passado eu vi que teve o negócio Concurso do do serrote. serrote. Esse talvez eu me garanto. Porque... Que quem encerrar primeiro, né, Padre? Isso, ganhou R$ 500. Rapaz, É, Aí eu vou comprar tudo em bolo. aí, porra, Pra garantir a pra aliança. garantir a pô, aliança. esse é 3 salários seu aqui, né? 4 salários seu aqui? Mas eu queria perguntar uma coisa, chefinho. Conta. Você consegue fazer um vale pra mim? Mas depende, por que você quer saber? Quero a maior quantidade possível pra eu comprar bolo. Eu queria garantir essa aliança aí. Então eu vou liberar. Pode falar com o diretor lá, com o Juliano, fala com ele lá que nós Mas vamos boa, conseguir. Nós vamos conseguir, fique tranquilo. Mas eu, de repente, eu vou na serrota. É? Sim, vai ter tem o serrote esse ano, a brincadeira do serrote, do trava-língua. Provavelmente vai ter também aquela de martelar 3 vezes, né? E tentar colocar o prego todo na madeira. Tudo isso vai Ele ter eu sou prêmios, né? Então. Mas também pode, se você quiser, com a sua digníssima, os 2 irem vestidos de caipira, porque vai ter também o concurso do casal mais caipira da festa. E Pronto, nós somos que caipira tam- raiz. Também vai ganhar um prêmio. Uma pergunta, no do serrote eu posso levar uma motosserra? Não, eu pergunto, né? Não, Não, é o é. serrote que nós vamos oferecer. Ah, vai, pronto, vai, pronto. vai, Viu, vai, viu? vai, vai, Viu? vai, Nada de vai. atalhos, nada de atalhos, nada de atalhos, viu? Ia ser mais rápido, hein? Ia ser. Mas não dá. Muito bom, muito bom. Essa é a programação, né, para você de casa que já conhece e para quem não conhece ainda, né, sinta-se à vontade de estar lá. O ambiente é constatado, eu já fui já com a minha esposa, minha família e o ambiente é realmente muito acolhedor, muito bom, né? Toda a comunidade ali se sente muito abraçada. E claro, a gente tem um desafio, né? Que às vezes até estacionar ali mais próximo, né? Então a gente sabe que as ruas se enchem, mas é com muita alegria e o espaço lá é sempre muito bem organizado. Eu vi que você trouxe algo aqui. Trouxe. O que seria? É um kit? É a venda? Não, é o que seria isso? É o convite para vocês aqui, em especial, né, do Quintou, para estarem na nossa festa, né? Então aqui Rapaz, aqui rapaz, dentro, Olha. Chefinho, eu vi na rede social Ah, que tá rolando um iPhone também. sim, capaz. Aham. sim. Como é que faz? Pega as regras Isso. lá, Padre Fábio. Aqui nós vamos explicar tudo para vocês, mas aqui o que que a gente está trazendo é um copo da festa, um pouquinho de suquentão aqui, Oi? o bolo de milho do padre, uma fatia dele, Será que a está aliança aqui não também. tá aí? Não vai estar aqui. É. E outras coisas guloseimas que nós temos por aí também. E ali o proceder da festa, né? Como é que funciona? O nosso pedido é que vocês aí nos ajudem sempre nessa divulgação dessa festa. Sem sombra de E dúvidas. claro, para as pessoas que seguirem o perfil Aparecida Oxford e a 047 Shop, marcarem dois contatos em perfil pessoal, estar presente no Arraiá da Aparecida, podem ganhar aí um iPhone 17 Pro Max 256. E mais 2 Alexas, né? Mais 2 Olha! Alexas. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Rapaz. E compartilhar no Ganha story. duas, Alexa. Não, ganha uma Alexa. É um iPhone,
e 2 Alexas, mas 2 Alexas, uma para cada pessoa, né? Um Alex na minha vida eu já tenho. Não, É. mas é a caixinha de Ah, som, não, rapaz. caixinha de som. Vai lá, dá licença aqui, rapaz, dá licença. Vai, tá atrapalhando aqui. Muito Mas bom, que kit bonito. Muito esse aqui a obrigado. gente está entregando também para os influencers, todos da Muito nossa bom. cidade, da nossa região. Todos nos acolheram muito bem e alguns deles já participaram do evento e outros que não, sempre ouviram falar e por isso querem participar também. Rapaz, aqui, ó, pro pessoal aí de casa, depois a gente vai fazer, né? Como é que chama, né? Unbox. Unbox. A gente vai mostrar detalhado aqui. Mas olha aqui, com assinatura, inclusive. Olha aqui, prêmio digníssimo, hein? Muito obrigado pelo presente, né? Pelo carinho aqui do Quintou. Com certeza nós estaremos presentes, né? Nós iremos lá auxiliar aí na cobertura e, claro, né? Para você aí vai acompanhar muito mais nas redes sociais do Quintou Podcast. Muito obrigado. Amém. É uma alegria para a gente, né? É uma parceria com a comunidade, né? A festa, ela embora organizada por nós não recebemos verba nenhuma de nenhum órgão público, nem prefeitura, nem governo, nem ninguém. Tudo que nós fazemos, fazemos com aquilo que são recursos nossos e alguns parceiros empresários que nos ajudam patrocinando, porque daí colocam a marca nos telões para que também seja divulgado e nós achamos que isso é muito justo, porque abrem os olhos para ajudar uma causa que é tão bonita, que é essa nossa festa, né? Faço questão sempre de enfatizar que não temos nenhuma verba e a gente também prefere não ter para não envolver demais tantas outras situações. Então, sempre fazemos com aquilo que é nosso. No entanto, nunca vamos pela via mais barata. Nunca a tenda contratada vai ser a de menor preço. Nunca os caixas, nunca os totens, nunca. Tudo que nós fazemos, fazemos com qualidade para que o nosso povo seja em primeiro lugar acolhido. Se ele vai comprar, se ele vai consumir lá, é alguma coisa que é dele, não nos compete. O que nós queremos fazer é acolher. Entendemos que a festa, ela acontece de uma forma bonita se nós acolhermos bem. Então eu preciso ter esta acolhida, né? É claro que a gente sempre pede para as pessoas terem um pouquinho de paciência, né? Porque uma festa com um público tão alto, é óbvio que nós teremos filas nos caixas. E não é porque a gente não quer colocar mais caixas, é porque não há espaço para colocar. Veja que desde o ano passado e esse ano vai repetir-se, o mesmo caixa que é aquele container, né, que é da Oxford, eles nos emprestam, lá dentro são 10, 12 caixas, todos eles estarão operando lá na nossa igreja, ao lado da nossa igreja, mais os totens de autoatendimento, mais aqueles móveis que não, na verdade não conseguem nem ser móveis, porque aonde eles chegam a fila já cresce ali, né? Fato. E eles não conseguem andar muito. Embora hoje o prefeito Tomazini pediu, né? Ele disse lá na prefeitura: "Olha, aquela menininha com a plaquinha em cima andando por lá e vendendo as coisas, aquilo lá para mim é muito importante, tem que ter esse ano", né? O Aí, ó. Tomazini disse. É claro, nós já tivemos as reuniões todas, o caixa móvel ele também acontece. E não é por falta de acolhida que se tem muita fila. Eu sempre costumo dizer, se tem fila, é um evento de sucesso. Porque aonde não tem fila é porque não tem gente. Então, se tem fila, é porque o evento é de sucesso. E nós queremos sempre acolher as pessoas que vêm de fora com essa alegria que nós fazemos sempre lá em Oxford, com o nosso povo. Maravilha. O pessoal também pediu, né, algumas mensagens aqui, mas a principal que eu gostaria de solicitar para você, qual a mensagem de fé que o senhor deixa para quem virá ao arraial? Todas as pessoas que vêm, elas se deparando com a igreja, elas já conseguem compreender que aquele ali é um ambiente religioso. A igreja por si só, com os seus 136 pontos de iluminação que ela tem na sua fachada, né? Que é um ambiente belíssimo ali, é uma das igrejas mais bonitas de toda a nossa região. Você chegar ali de frente para aquela igreja, não tem como você já não se conectar. É um ambiente diferenciado. A mensagem religiosa, sempre para nós, embora tantas vezes incompreendidos nós somos, mas é daquela de que é um evento religioso, ainda que a música no palco não seja católica, seja uma música secular. Mas vale que todos saibam que todas as bandas, todos os artistas que até hoje nós contratamos, eles só vêm depois que eles passam para mim a relação de tudo aquilo que vão cantar. Nós retiramos, nós pedimos que troquem, mas só cantam músicas
que podem ter um contexto um pouco melhor do que tanta coisa ruim que a gente tem ouvido em muitas das canções e que nem combinariam tanto na frente de uma igreja. Então, por isso, sempre os artistas que nós contratamos, principalmente as músicas mais raiz, sertanejo mais raiz, antigos, essas são as músicas que nós prezamos muito. E que se você ouvir sempre alguma coisa diferente, saiba que aquilo eles cantaram por desobediência, né? Mas não porque nós pedimos ou deixamos. Tudo aquilo que não tem uma letra saudável para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, para a família, nós retiramos do repertório e permitimos que fique somente aquilo que agrega. E as pessoas precisam de alegria também. Nunca podemos esquecer de que João, o apóstolo João, ele não fala que Jesus dançou, mas ele deixa muito claro que o primeiro milagre de Jesus acontece numa festa. E essa festa é uma festa de casamento, que não durou uma madrugada como as nossas festas de hoje, mas que durava 10 dias. Então é uma festa, tanto que o vinho acaba. E é justamente esse o grande motivo nosso. Eu sempre digo, beber não é o problema está em não saber beber. São coisas muito diferentes. A igreja não é contra a cerveja foi inventada nos mosteiros católicos, com os monges católicos, né, na Alemanha. Então, automaticamente, a igreja não é contra o álcool, contra a bebida, tanto que bebemos vinho na missa. No entanto, ela não é contra, ou melhor, usamos o vinho para a transubstanciação na missa, mas a igreja não é contra. Só que justamente por causa de algumas pessoas que não sabem beber, no meio de 10.000 pessoas basta uma para acabar com uma festa inteira e tirar todas as pessoas. Por isso os seguranças ficam, nós temos essa facilidade em Oxford, né? Porque as duas ruas de acesso elas acabam na igreja. Sim. E são só vizinhos dos dois lados, nós fechamos as ruas e os seguranças ficam nos portões. Eles não permitem passar com bebida. E quem passa, e automaticamente nós temos os nossos olheiros pelo meio da festa, essas pessoas são convidadas sempre por mim, que vou ao palco, pego o microfone e peço que levem a cerveja, joguem fora, ou então que se retirem do espaço, né? Em respeito àqueles que também gostariam de beber, mas não bebem porque o espaço pede que não beba e respeitam isso. Então a gente sempre pede que as pessoas possam respeitar esse momento e esse espaço nosso lá. Muito bom, muito bem. Claro e dado o recado. Para você que nos assiste, né, o nosso muito obrigado. Se você ainda não é um seguidor do Instagram aqui do Quintou Podcast, eu te convido a seguir. Afinal de contas, nós estamos numa busca incansável por trazer conteúdo de qualidade, alinhado a um propósito, de sempre trazer à comunidade as explicações, aquilo que há de melhor. Se você está no YouTube assistindo nesse momento, deixe o seu like para fortalecer o canal. Se você não é inscrito, eu te convido para se inscrever também. E para você que ainda não deixou seu comentário, não fez a sua pergunta ou não deixou registrado aquela mensagem, eu te peço que o faça dentro de instantes, né? Nós estamos aqui nos encaminhando para o fechamento da nossa live com aquele gostinho já de quero mais. Mas você é o nosso convidado também especial para ir no Arraiá da Aparecida, que vai acontecer no dia 6. Você não pode perder essa oportunidade única para este ano de estar aí, né, convivendo dentro de um ambiente familiar, acolhedor e cheio de princípios, que é o que nós aqui, né, pregamos aqui no Quintou Podcast. Eu gostaria, padre, que você nos desse uma mensagem final para aqueles que estiveram conosco nessa noite. Se tiver algo mais importante de falar também, o momento é seu, né? Tem o espaço aqui para a gente dar o recado para aquela comunidade que nos assiste nesse momento. Sim, o evento que nós vamos realizar agora e todos os demais, eles têm uma grande finalidade. A finalidade é angariar fundos para uma obra muito grande que nós vamos fazer, ou uma continuidade de obra, que é a revitalização de toda a Igreja Matriz em Oxford. E antes que algumas pessoas que sempre têm digam, mas por que tanta obra ou por que que a igreja quer tanto dinheiro e não faz nada com os pobres? Gostaria de deixar muito claro que hoje, se a igreja de Oxford, a nossa paróquia, não alimentar todos os meses 92 famílias, elas não têm o que comer. 92. Eram 47. Hoje chegamos a 92 famílias que todos os meses, nas quartas-feiras primeiras de cada mês, vão até a nossa ação social
e lá recebem a cesta básica. Dividida por tamanhos, PMG, porque é de acordo com a quantidade de pessoas que moram em cada residência. Também encaminhamos para o emprego as pessoas que estão desempregadas. A nossa assistência ela permanece por 3 meses, porque entendemos que em 3 meses, numa cidade como a nossa, é muito suficiente este tempo para arrumar um emprego. E nós não podemos também viver somente da caridade, ajudar somente o tempo todo. As pessoas precisam também fazer a sua parte. E muitos fazem, a ponto de pessoas que buscam 1 mês e depois já vêm dizendo que não precisam porque arrumaram um emprego. Isso chama-se honestidade. Isso é muito bonito. Então, hoje a nossa paróquia alimenta todos os meses, com muito carinho, 92 famílias. Destas 92 famílias, muito próximo das 70 são evangélicas, não são católicas. São famílias de outras denominações, que nós nunca fizemos proselitismo religioso querendo barganhar e trocar, dizendo a elas: olha, nós vamos dar o alimento se você se converter à Igreja Católica. Para nós, isso não importa, porque a fome não escolhe nenhuma placa de religião. Simplesmente todos nós sentimos. Então a igreja não olha este âmbito, ajuda a todas as pessoas. Então a nossa festa, embora a maior parte do dinheiro é destinada para a obra, também vai para tudo aquilo que nós precisamos fazer na ação social de Nossa Senhora Aparecida, da Igreja Matriz e de toda a nossa paróquia. Agradeço imensamente esse espaço, porque no mundo em que nós vivemos, abrir espaço também para a igreja torna-se cada vez mais difícil. Quisera Deus que tantos outros lugares também compreendessem. Nem todos aqui neste espaço, eu acredito, creem da mesma forma, mas creem no mesmo Deus. E isso para nós é muito importante. É claro que eu sou padre, como padre prego para os católicos, mas a nossa mensagem do céu precisa ser estendida e chegar ao coração de muitas pessoas. E acredito que não só com palavras, mas com muitos gestos de carinho, a paróquia Nossa Senhora Aparecida tem chegado ao coração de tantas pessoas. Assim como eu sei que a paróquia aqui do centro da cidade também atinge famílias carentes e também a paróquia São José em Serra Alta. Quer dizer, nós como padres, dentro daquilo que nós podemos com o nosso povo, temos ajudado muito aqueles que de nós se aproximam. Então, muito obrigado a vocês. Aquilo que precisarem da nossa paróquia serão sempre muito bem-vindos e eu gostaria muito de encontrar vocês por lá no meio da nossa festa também, dia 6 de junho. E vai! O Quintou Podcast agradece imensamente o aceite do convite de estar aqui conosco hoje. Eu sei que você de casa tá com aquele gostinho de mas já vai acabar, mas fiquem tranquilos. No dia 6 você pode compartilhar um pouco do que nós estamos falando, presenciar você e a sua família neste evento. Assim como, é claro, se você assim quiser saber um pouco mais, você pode ver a reprise, né, do bate-papo que nós tivemos em 2024, que está no canal do YouTube também. O momento aqui é só de agradecimento. Não tenha dúvida de que vocês também sempre podem contar conosco, né? O Quintou Podcast é um programa muito aberto à comunidade, mas principalmente para qualquer tema relevante que envolve o nosso Deus Criador, aquele em que nós realmente prestamos contas e sabemos que um dia, se por assim merecermos, estaremos junto a Ele. Então, obrigado pelo aceite no convite. O Quintou Podcast vai ficando por aqui, agradecendo a presença de você e de casa também, e deixando essa mensagem final, então, agora com o Padre Fábio. O nosso grande desejo é sempre olharmos para aquilo que traz um alento ao nosso coração. Então peço a todos vocês que, de fato, naquilo que acreditam dentro do coração, que nós possamos propagar sempre uma mensagem de paz no mundo que sempre emite tanta violência, que nós possamos sempre levar a mensagem do Evangelho e de Jesus Cristo. Muito obrigado a todos vocês. Deus os abençoe. Uma boa noite e até quinta-feira que vem.